no capítulo 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Neste capítulo, reservamos uma porção das Escrituras que deve servir de base para aquilo que nós queremos falar com os irmãos esta noite. Transmitir da parte de Deus para o vosso coração esta noite. Então, por gentileza, no capítulo 11, a partir do versículo 19, eu quero convidar todos a se colocar em pé e fazermos esta leitura que diz assim, preste atenção para que vocês possam assimilar a mensagem, o que Deus tem para transmitir aos nossos corações, aos nossos queridos visitantes, aos nossos amigos que nos visitam aqui esta noite. Rogo-lhes que, da mesma forma, dediquem atenção a entender o que Deus quer nos falar esta noite, pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Versículo 19 a 26. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, voltavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava sobre eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. E tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Digam comigo. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Vamos assentar. Amém. Pai, eu quero te agradecer pela leitura da tua palavra, que foi preservada ao longo dos séculos. Te louvar pela vida de Lucas, o apóstolo amado, discípulo do Senhor, que se esmerou em acompanhar o apóstolo Paulo, registrando tudo que ocorria naqueles primeiros dias da igreja primitiva. Ó Pai, eu te louvo pelos ouvidos que hoje ouviram esta palavra preservada, e que esta noite o teu Espírito fale ao nosso coração, que queremos, ó Deus, aqui ser edificados pela tua palavra e abençoados por ela. Por isso oramos em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. O lema para a nossa igreja no ano do jubileu é 50 anos proclamando vida, transformando gerações. Eu queria te convidar a repetir comigo o lema da nossa igreja, que é o lema da igreja aqui do centro do Rio,
é o lema nosso, meu, seu, de todos nós. Vamos lá, todos juntos? 50 anos proclamando vida, transformando gerações. Uma pequena correção. É transformando, proclamando vida, no singular. A vida que é Jesus. Que é a vida que muda outras vidas. É a vida verdadeira. A vida estava nele e a vida se manifestou. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Portanto, proclamando vida, transformando gerações. Para que uma igreja proclame esta verdade e tenha como lema para a sua vida esta missão, é preciso que esta igreja seja essencialmente uma igreja cristã. Uma igreja formada por cristãos. Por cristãos. Amém, irmãos? Amém. Caso contrário, ela vai ser apenas uma igreja papagaio, repetindo uma coisa que ela não tem o poder de fazer acontecer. Mas se ela for uma igreja essencialmente cristã, ela terá como ver na sua história, como temos visto na nossa história, a proclamação da vida, que é Jesus, e a transformação de vidas, de pessoas, de gerações. E eu posso ver isso aqui esta noite. Vejo homens e mulheres já adultos, na terceira idade, proclamando vida. Vejo esses irmãos olhando para os seus filhos, uma nova geração transformada pelo poder de Deus. Glória a Deus. Essa verdade se cumpre aqui esta noite. Aleluia, Jesus. E deve continuar se cumprindo ao longo da nossa história. Louvado seja Deus. Proclamando vida e transformando geração. Meus queridos, o texto que nós lemos é um texto histórico. E todo crente deveria se esmerar em conhecer de perto as verdades que são manifestas, que são descritas aqui neste texto. Jerusalém foi o berço, o nascedouro da igreja cristã. O nascedouro da igreja de Jesus. A igreja de Jesus nasceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre os 120 que estavam reunidos lá no cenáculo, na cidade de Jerusalém. Amém, meus queridos? Amém. Ali nasceu a igreja. A igreja, até então ali, estava manifestada, congregada, num número de aproximadamente 120 discípulos de Cristo. Mas faltava algo, como uma criança sendo formada no útero da mãe. Mesmo no 9º mês, toda formada, é preciso algo mais para aquela criança. Ela precisa nascer. Ela já tem cabeça, pernas, pé. Ela tem tudo para se movimentar, para poder existir, mas falta ela nascer. E no 9º mês a criança nasce. E depois disso, ela se desenvolve, se transforma em adulto e vai procriar outros seres humanos. A igreja, lá no cenáculo, estava no útero da fé. Mas quando o Senhor derramou o Espírito Santo sobre ela, a igreja nasceu. A igreja de Cristo, queridos irmãos. A igreja aqui representada por esta linda congregação. E quando eu falo congregação, eu não estou me referindo a esta nomenclatura que nós damos para uma organização antes de se tornar igreja. Eu estou falando de congregação, de ajuntamento de pessoas. No meio deste ajuntamento de pessoas, essa mesma verdade, ela se manifesta.
A igreja que está aqui, ela não é fruto da obra de homens, não é resultado de uma convenção humana, não é resultado de um tratado político, não é resultado de um produto de laboratório. A igreja que está aqui representada por você é obra do Espírito Santo, tal como foi lá no dia de Pentecostes. Roma não podia fazer nascer uma igreja, o judaísmo também não tinha o poder de fazer nascer uma igreja. A igreja, para nascer, tinha que ser obra direta de Deus, obra direta do Espírito Santo, e foi isso que aconteceu. A igreja que nasceu ali no Pentecostes tornou-se maior que qualquer outro império que já marchou nesta terra, porque todos os impérios, o grego, o romano, ficou na história, mas a igreja permanece de pé. Aleluia. Levanta as mãos para o céu e diga glória a Deus. Glória a Jesus. A igreja é fruto do Espírito Santo. Aleluia. Cada irmão que está aqui esta noite é resultado da ação do Espírito Santo. Amém, meu irmão? Aleluia. Nós não somos fruto do legalismo, convertidos porque lemos um catecismo, porque lemos um manual de regras e nos tornamos crente. Ser crente não é resultado de moralismo, nem de legalismo. Ser crente é obra do Espírito Santo. Só Deus pode gerar um crente. E esses jovens que estão aqui esta noite, porque renegam o mundo, dão as costas para o mundo, que força é esta? Um mundo que seduz e atrai os jovens. Esses jovens resistem porque eles são frutos do Espírito Santo. O que eles têm dentro jamais se encontrarão lá fora, porque o que eles têm dentro é obra do Espírito Santo de Deus. E você que entrou aqui esta noite, você também pode receber este dom do céu. O dom de se tornar membro do corpo de Cristo, membro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! É muito mais do que ter uma carteirinha, é muito mais do que ter um nome registrado em algum livro de alguma organização. Ser membro do corpo de Cristo é resultado da obra do Espírito Santo. É coisa de vida, não é de morte, não é de letra, não é da carne, é do Espírito Santo de Deus. Está lá dentro de nós a convicção: eu faço parte da igreja do Senhor. Levanta a mão para o céu e diga glória a Deus. Quando a igreja nasceu em Jerusalém, eles não ganharam nome, não havia nome para eles. Em seguida eles passaram a ser chamados de os do caminho. Os do caminho. Os irmãos do caminho. As pessoas do caminho. Porque o caminho é Cristo. Amém? Jesus disse em João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for comigo. Primeiro nome, o primeiro adjetivo dado aos crentes foi esse: os do caminho. Aleluia. Porque o crente ele tem caminho, o crente ele tem direção. Amém, irmão? O crente não vive perdido. Aleluia. Tem gente que não tem chão, tem gente que não tem rumo, tem gente que não tem jeito, tem gente que não tem caminho, mas o crente tem caminho, tem direção. Ele sabe de onde veio e para onde vai. Os filósofos estão aí especulando e perguntando: de onde viemos, para onde vamos? Gastam-se livros, pessoas se perdem em estudos dentro de faculdades e laboratórios, tentando escavar o princípio e entender a mágica da existência humana e aonde vai parar a humanidade. Mas eu e você que temos fé em Cristo, nós sabemos de onde viemos. Viemos do resgate operado pelo sangue da cruz de Cristo. Estávamos perdidos e Cristo nos salvou. E Ele nos leva direto para o Pai, nos leva direto.